Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos ouvir a resposta que Pilatos não ouviu, ou não quis ouvir e não quis ver, porque a resposta estava diante dele. Jesus, a verdade, estava diante dele e ele pergunta: o que é a verdade? E Jesus não responde, mas Pilatos viu e ouviu a voz de Cristo, mas não entendeu o que é a verdade. Então nós vamos ver que a verdade mostra que Jesus, ele é santo, ele não tem pecado, ele é livre do pecado. E a palavra de Deus mostra isso para nós, apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus, puro, sem mácula, que veio tirar o pecado do mundo. Então, nós vamos olhar que em João capítulo 18, verso 29, então Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação trazeis contra este homem? Ou seja, se fosse falar de pecado, Pilatos ia falar para os religiosos da época: que pecado cometeu esse homem? Mas como Pilatos estava interrogando a Jesus e vendo as acusações dos crimes que Jesus estava fazendo, ele pergunta: que acusação vocês trazem a respeito deste homem? Jesus era inocente e Pilatos, olhando para as acusações que eles traziam e olhando para Jesus e ouvindo a Jesus, por 3 vezes Pilatos declarou que Jesus era inocente. Em Lucas 23, verso 14, ele diz: disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Primeira vez. Segundo, em João capítulo 19, verso 4, outra vez saiu Pilatos e disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segunda vez que ele inocenta a Jesus. Terceiro, verso de número 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilato: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, os religiosos e líderes da época se levantaram para matar Jesus sem ele ter feito crime algum. Mas esses religiosos apresentaram 3 testemunhas ou mais testemunhas apontando que Jesus tinha cometido crimes. E eles levantam algumas acusações. E assim passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Jesus é a verdade. Neste verso encontramos 3 acusações. Primeiro, Jesus corrompeu a nação de Israel. Eles disseram que encontramos este homem pervertendo a nação. Segundo, Jesus opôs-se a pagar tributo a César, vedando pagar tributo a César. E terceiro, afirmando ser o Messias, o Rei dos Judeus, a verdade. Então você vê que eles apontam crimes que Jesus havia cometido. Contudo, a palavra de Deus rebate essas acusações, mostrando que elas são incorretas. Por quê? Em João capítulo 6, verso 15, sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus entra em Jerusalém, eles aclamado como rei e foram para pegar Jesus para levá-lo como rei.
ele pega, sai. Ele não se deixa levar pela multidão. Então, como que ele estava mobilizando a multidão, pervertendo ao povo de Israel, a nação de Israel? Segundo, responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Alguém perguntou a Jesus se era correto pagar tributo a César. E ele responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Ele incentiva a pagar os tributos. E o terceiro, Lucas 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Ou seja, ele diz que o reino de Deus iria se manifestar, mas ele não disse que ele era o rei, por enquanto. A impecabilidade de Jesus é uma prova da sua humanidade perfeita. Ele foi tentado, mas não caiu em tentação. Ele foi tentado, mas não cometeu pecado. Ou seja, ele era um cordeiro sem pecado e sem mácula. E o texto mostra isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando que ele fez pecado por nós? Quando ele foi para a cruz. Os nossos pecados caíram sobre ele. Ele estava simbolizando estava simbolizando a você naquela cruz. Porque nós é que deveríamos ir para a cruz. 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. João fala que em Jesus Cristo não há pecado. Ele é puro, santo. E terceiro, 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro também manifesta a mesma opinião e a mesma certeza. Cristo não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Segundo, Jesus é rei. Primeiro nós vimos que Jesus ele é santo. Agora nós vamos ver que Jesus ele é rei. Em João capítulo 18, verso 36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos estava diante de Jesus, o Rei dos Reis. E Jesus faz 3 afirmações nesses versículos. A primeira afirmação, quanto à pessoa de Jesus Cristo, ele é rei. Jesus diz, o meu reino. Se ele tem reino, ele é o Rei dos Reis. Ele é o rei por causa da sua natureza divina, por causa do Deus Pai, o soberano sobre todas as coisas. Então, Jesus verdadeiramente, ele é rei. Segunda afirmação, quanto ao reino, o meu reino não é deste mundo. A origem do reino de Jesus é divina, é do alto, é de Deus. E a sua duração é eterna, de eternidade a eternidade. A sua natureza é espiritual e não política. O reino de Cristo Jesus é espiritual e não político. Ele reina sobre a igreja, ele reina sobre mim, sobre você. Ele reina sobre todas as coisas. E a terceira afirmação, quanto à sua vontade, a vontade dele é soberana. Então ele diz, olha, se Deus quisesse me libertar, ele tinha mandado os meus ministros para vir aqui me socorrer. Mas a minha vontade é doar, é entregar-se em favor do homem pecador. Ele está no controle soberano sobre todas as coisas. É por isso que ele se entregou voluntariamente a nosso favor. Jesus é a verdade. Então nós já vimos Jesus, ele é santo, Jesus, ele é rei.
Agora Jesus é a verdade. Pilatos continua o seu interrogatório. João capítulo 18, verso 37. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Jesus ele reafirma que, de fato, ele é rei. A palavra nasci expressa ou indica sua humanidade ou a sua encarnação humana, a encarnação humana de Jesus. A expressão vim ao mundo indica sua divindade eterna. Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina, a natureza eterna e a natureza humana. E assim, ele mostra para nós duas verdades. A verdade verdadeira é: eu sou o Filho de Deus que vim salvar o homem pecador. A verdade é essa: ele é santo e veio nos salvar porque nós somos pecadores. Esta é a verdade. A finalidade da vinda de Jesus a este mundo foi testemunhar a existência da verdade. Ela existe, é eterna, é objetiva. Ela é Jesus, a verdade que liberta. Ela não é subjetiva, ela não depende de nada. Por quê? Porque ela é o próprio Jesus Cristo, a verdade que liberta. Então nós vimos 3 verdades a respeito sobre Jesus. Agora nós vamos ver 3 verdades a respeito do homem. Nós estamos falando a respeito de Jesus, mas nós temos que saber quem realmente nós somos. Primeira verdade: todo homem está morto em seus delitos e pecados. Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos mortos porque somos pecadores. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o homem sem Cristo Jesus está em pecado, e estando em pecado, está morto, totalmente morto espiritualmente. Se o homem está morto em seus delitos e pecados, o homem precisa de ser salvo. Mas precisa ser salvo de quem? Do quê? Em Romanos 7,15 mostra: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Nós temos que ser salvos de nós mesmos, porque ao invés de fazermos o bem, nós só fazemos o mal. Nós só buscamos o pecado, nós só buscamos a nossa própria destruição. Segundo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7,24. Então, nós temos que ser libertos da garra do pecado, da garra da morte. E quem vai nos libertar deste corpo, desta morte? Aí vem a terceira verdade sobre o homem. A salvação do homem é Jesus Cristo. O homem está morto em seus delitos e pecados. Ele precisa ser liberto ou salvo de si mesmo e da morte. E somente por meio de Cristo Jesus nós somos salvos de nós mesmos e da garra do pecado e da morte. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho para a nossa salvação. Ele é a única verdade para a nossa salvação. Ele é o único que tem a vida para nos dar vida, porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é o único acesso ao Pai. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Somente em Cristo Jesus. E Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelo nosso merecimento, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, porque só Ele quem morreu na cruz por nós. E poderíamos citar outros textos a respeito da salvação para o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Poderíamos citar também, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Poderíamos citar também Atos, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, não há outro caminho, não há outra verdade, a não ser Cristo Jesus, o único que pode nos salvar de todo pecado, da morte e também de nós mesmos. Mas afinal, o que é a verdade? Deus é o Deus da verdade. Ele nos amou de tal maneira, evidenciando em Jesus, seu Filho, a verdade que liberta e aplicando esta verdade através do Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que nos guia a toda a verdade. O homem é pecador e carece de crer em Cristo, em Jesus Cristo, para ser salvo. E eu encerro esta parte da salvação do homem listando o texto de João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Somente Cristo pode nos libertar de todo o pecado. O que nós aprendemos hoje? A resposta que Pilatos não ouviu: Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o único que salva. Ele se perdeu tentando agradar ao mundo e tentando agradar a Deus. Ou você vive para Deus em Cristo Jesus, ou você vive para o mundo. A verdade é essa. Só existe um caminho para seguirmos: a Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno e está condenado com o maligno. Mas aqueles que estão em Cristo, há salvação para ele. Que Deus te abençoe e que você possa crer em Cristo Jesus e ser salvo tu e a tua casa. Porque Jesus Cristo é a verdade que liberta. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque Jesus Cristo é a única verdade, é o único caminho, é o único que pode nos dar a vida eterna. Abra o nosso coração e a nossa mente para compreender esta verdade e nos rendermos a esta verdade e por ela sermos salvos, porque não há placa de igreja, não há pastor e nenhum líder religioso que possa salvar, mas sim Jesus Cristo, o único verdadeiro Senhor, Rei e Pastor, Senhor, Rei e Sacerdote, que nos guia pela verdade e nos leva até o Senhor. Aplica isso em nosso coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.